Ela poderia arrumar alguém muito melhor do que você. A mãe dela suspirou depois que eu a pedi em casamento. Minha namorada apenas deu uma risadinha e concordou com a cabeça. Eu disse, você tem razão. Peguei o anel de volta, saí do restaurante e troquei as fechaduras naquela mesma noite. No dia seguinte, ela chegou em casa e encontrou as caixas dela do lado de fora e um bilhete. Vai lá. Arrume alguém melhor. Oi, pessoal. Antes de continuarmos o vídeo, por favor, se inscrevam no canal e deixem o like se quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. Eu costumava pensar no meu relacionamento com a Chloe como se fosse uma startup. Você investe capital no começo, aguenta os prejuízos, trabalha 80 horas por semana para manter tudo funcionando, tudo isso acreditando que, em algum momento, o produto vai amadurecer, o mercado vai virar, e finalmente você vai ver um retorno sobre o investimento. O ROI que eu procurava não era dinheiro. Era só respeito. Era parceria. Eu era a opção segura. Foi assim que a mãe dela, Linda, me chamou na primeira vez que nos conhecemos. Ela não cochichou. Ela disse isso enquanto tomava uma taça de vinho que eu tinha pago, dentro de uma casa cuja hipoteca eu estava pagando. A Chloe precisa de estabilidade, a Linda tinha dito, me analisando de cima a baixo como se eu fosse um Honda Civic usado, com alta quilometragem. Você é bem pé no chão, Mark. Você é seguro. Toda mulher precisa de um lugar seguro para pousar depois de se divertir. Na época, eu encarei aquilo como um elogio estranho. Eu tinha 28 anos, ganhava 6 dígitos na área de gestão logística e era dono da minha casa. Achei que seguro significava o bom para casar. Eu não percebi que seguro era código para caixa eletrônico com pulso. Durante 3 anos, eu banquei o projeto Chloe. Quitei os $12.000 do cartão de crédito dela porque aquilo estava deixando ela estressada e bloqueando a criatividade dela. Eu pagava o leasing do carro porque ela precisava de uma marca específica para parecer profissional no trabalho como consultora freelancer de redes sociais, um trabalho que, pelo que eu conseguia perceber, na verdade só nos fazia perder dinheiro. Mas a verdadeira terceira roda do nosso relacionamento não era outro homem. Era a Linda. A Linda era uma divorciada amarga que tratava casamento como se fosse uma negociação com refém. Ela tinha se casado com um homem rico, se divorciado, torrado o acordo e agora vivia suas fantasias de alta sociedade de forma vicária através da Chloe. E a Chloe? A Chloe tinha pavor dela. Se a Linda dissesse que o céu era verde, a Chloe pintava o teto de verde-limão. Os sinais de alerta estavam por toda parte. Um mês antes do incidente, cheguei em casa cansado depois de um turno de 12 horas. Encontrei a Chloe e a Linda na minha sala, cercadas por sacolas de compras de boutiques de luxo. Olha só, a abelhinha operária chegou, disse a Linda, sem nem levantar os olhos do lenço de seda que ela estava colocando no pescoço. Oi, amor, disse a Chloe. Ela não se levantou. O carro da minha mãe está na oficina, então eu disse que ela podia ficar para o jantar. Ah, e colocamos as compras no seu Amex. Meu cartão estava meio estranho. Estranho significava recusado. Quanto deu? Eu perguntei, largando as chaves. Não seja tão transacional, Mark, a Linda retrucou. Isso é feio. Um homem deveria querer que a mulher dele estivesse sempre no seu melhor. Você se veste tão sem graça. Você não quer que a Chloe pareça pertencer à sua faixa de imposto, quer? Eu olhei para a Chloe. Esperei que ela me defendesse. Esperei que ela dissesse, o Mark trabalha duro por nós, mãe. Para com isso. A Chloe apenas ajustou o lenço no pescoço da mãe. A mamãe está certa, Mark. Você podia ser um pouco mais generoso na atitude. Estamos tentando ter um dia de garotas. Eu engoli a raiva. Disse a mim mesmo que era só estresse. Eu disse a mim mesmo que, quando ficássemos noivos, quando fosse oficial, a dinâmica mudaria. Eu seria o marido, o chefe da casa, e a Linda ficaria em segundo plano. Eu fui um idiota. Decidi pedir a Chloe em casamento no aniversário de 27 anos dela. Fui com tudo. Comprei um anel que custou mais do que o meu primeiro carro, uma aliança de platina com um diamante que precisava de seguro. Foi um aperto financeiro, mas eu queria silenciar a voz da Linda na minha cabeça. Eu queria um anel que gritasse, eu não sou só seguro. Eu sou bem-sucedido. Reservei uma mesa no Le Jardin, o restaurante francês mais pretensioso da cidade. As reservas tinham fila de 3 meses. Traje obrigatório. Na noite do jantar, eu estava nervoso.
A caixinha do anel parecia queimar no bolso do meu paletó, mas quando encostei o carro na frente do restaurante para entregar a chave ao manobrista, vi a Chloe parada ali. Ela não estava sozinha. A Linda estava ao lado dela, usando um vestido que era, sem exagero, mais chamativo que o da própria Chloe. Surpresa, a Chloe gritou quando eu saí do carro. A mamãe estava se sentindo sozinha hoje à noite, e eu não podia deixar ela em casa com um jantar de micro-ondas no meu aniversário. Pedi para a recepcionista colocar mais uma cadeira. Meu estômago afundou. Chloe, isso era para ser um jantar romântico. Só nós dois. A Linda deu um passo à frente, batendo na minha bochecha com a mão bem cuidada. Ah, relaxa, Mark. Não seja tão possessivo. Você vai ter ela pelo resto da sua vida entediante. Deixe eu ter uma noite. Eu olhei para Chloe. Ela me deu aquele olhar suplicante, de cachorrinho. O mesmo que ela usava sempre que gastava demais ou quebrava alguma promessa. Por favor, Mark. Não estraga o clima. A mamãe está animada. Tá bom, eu disse. Tá bom. O jantar foi um desastre desde as entradas. A Linda reclamou da localização da mesa. Mandou o vinho de volta. Uma garrafa de $200. Dizendo que estava com gosto de rolha. Não estava. Ela dominou a conversa, falando da nova namorada do ex-marido, de como ela era cafona, e de como a Chloe estava destinada a grandes coisas. Eu fiquei ali, bebendo água, ouvindo elas planejarem um futuro que eu estava pagando, mas do qual aparentemente não fazia parte emocionalmente. Então o cardápio de sobremesa chegou. Era a minha deixa. Eu tinha combinado com o garçom para trazer champanhe. Respirei fundo. Enfiei a mão no bolso. Minha mão tremia levemente. Chloe, eu disse. A conversa parou. A Chloe me olhou, os olhos se arregalando. Ela sabia. Estávamos juntos há 3 anos. Eu comecei, com a voz apertada. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero construir um futuro com você. Um futuro de verdade. Eu me levantei. Tirei a caixinha de veludo. Ajoelhei ali mesmo, no chão de mármore. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Algumas pessoas nas mesas próximas suspiraram. Abri a caixa. O diamante refletiu a luz do lustre. Era lindo. Chloe, eu disse, olhando para cima. Você quer se casar comigo? Por 3 segundos, houve silêncio. A Chloe olhou para o anel. Um sorriso começou a se formar no rosto dela. Ela parecia feliz. Então, um suspiro alto e pesado cortou o ambiente como uma motosserra. Foi a Linda. Ela estava recostada na cadeira, braços cruzados, olhando para o anel com uma mistura de tédio e pena. Sério, Linda disse. A voz dela não foi um sussurro. Foi teatral. Agora? Aqui? Eu congelei. Linda, por favor. Eu só estou sendo sincera, querida, a Linda disse, virando-se para Chloe e me ignorando completamente. Olha para ele. Olha isso. Ela fez um gesto vago na minha direção, ajoelhado no chão. Esse é mesmo o seu ponto final? Você tem 27 anos. Está no auge. Ela deu um gole no vinho e disparou o golpe final. Você pode conseguir algo muito melhor do que isso. Você precisa de um homem que combine com o seu fogo, Chloe. Não de um homem que equilibre o seu talão de cheques. Eu continuei ajoelhado. A humilhação me atingiu como água gelada. Eu olhei para Chloe. Era isso. Esse era o momento. Tudo o que ela precisava fazer era dizer, cala a boca, mãe. Eu amo ele. Tudo o que ela precisava fazer era segurar a minha mão. A Chloe olhou para a mãe. Depois olhou para o anel. Depois olhou para mim. E deu uma risadinha. Não foi um riso nervoso. Foi uma risada cúmplice. Ela cobriu a boca com a mão, balançou a cabeça e olhou de volta para a mãe. Mãe, para. Você é terrível, disse a Chloe, sorrindo. Ela não disse sim. Ela não mandou a mãe parar. Ela se virou para mim, o rosto corando de vergonha. Não pela crueldade da mãe, mas por mim. Amor, disse a Chloe, baixando a voz para um sussurro áspero. Levanta. Você está me envergonhando. A mamãe tem razão. Talvez a gente não devesse apressar isso. A gente ainda não está nesse ponto, né?
Quero dizer, vamos conversar sobre o seu plano de 5 anos antes de fazer qualquer coisa oficial. Ela olhou para a mãe, buscando aprovação. A Linda ergueu a taça em um brinde silencioso. Algo dentro de mim quebrou. Não foi um estalo alto. Não foi um grito. Foi o som de uma porta de aço pesada se fechando e travando. A névoa se dissipou. Eu vi as duas. Eu realmente vi. Eu vi os milhares de dólares, o desgaste emocional, o desrespeito constante, o rótulo de opção segura. Vi 2 parasitas em roupas de grife, se alimentando de um hospedeiro que elas nem respeitavam. Eu não fiquei triste. Eu me senti leve. Você tem razão, eu disse. A Chloe piscou. O quê? Eu me levantei. Não sacudi os joelhos. Fechei a caixinha de veludo com um estalo seco. Você está absolutamente certa, Linda, eu disse, com a voz calma, firme e alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Ela pode fazer melhor. E guardei o anel de volta no bolso. Mark, não seja dramático, disse a Chloe, revirando os olhos. Senta aí. Vamos só pedir a sobremesa. Não, eu disse. Acho que eu já terminei. Tirei a carteira do bolso. Peguei 3 notas de $20, o suficiente para cobrir a minha parte dos aperitivos e a água que eu tinha bebido. Coloquei o dinheiro sobre a toalha branca da mesa. Isso me cobre, eu disse. Aproveita. Feliz aniversário, Chloe. Eu me virei e fui embora. Mark, a Chloe chamou. O tom não era de medo. Era de irritação. Ela achou que eu estava fazendo birra. Achou que eu ficaria esperando no carro, emburrado. Deixa ele ir, Chloe, eu ouvi a Linda dizer quando eu já estava chegando à porta. Ele só está tentando te manipular. Amanhã de manhã vai estar implorando. Pede o soufflé. Saí para o ar fresco da noite. Não fui direto ao manobrista. Andei um quarteirão pela rua, respirando fundo, sentindo meu coração desacelerar. Olhei o celular. 20h15, eu conhecia o padrão delas. Elas ficariam. Pediriam a sobremesa mais cara para me punir. Beberiam mais uma garrafa de vinho para celebrar o poder que tinham sobre mim. Depois, provavelmente iriam a um clube ou lounge fofocar. Não voltariam para minha casa antes da 1 da manhã. A Linda provavelmente dormiria no quarto de hóspedes. Eu tinha 4 horas. Voltei até o manobrista, peguei o carro e dirigi para casa em silêncio. Não acelerei. Dirigi com a precisão de um cirurgião. Quando cheguei à casa, a minha casa, aquela que eu tinha comprado 3 anos antes de conhecê-la, eu não sentei no sofá para chorar. Fui direto à garagem e peguei um rolo de sacos de lixo reforçados. Comecei pelo banheiro. As loções dela, os 7 tipos diferentes de chapinha, a maquiagem que manchava a pia. Joguei tudo dentro de um saco. Não organizei nada. Não embrulhei os itens frágeis. Se quebrasse, que quebrasse. Fui para o quarto. As roupas dela. Os sapatos que ela me fez comprar. O painel de visualização que ela tinha pendurado na parede, com fotos de iates e mansões, mas nenhuma foto nossa. Tudo foi para os sacos. Trabalhei por 2 horas seguidas, suando, movido por uma raiva fria e sólida. Arrastei os sacos, 12 ao todo, para a varanda da frente. Alinhei tudo de forma organizada. Depois fui ao quarto de hóspedes. A bolsa de pernoite da Linda ainda estava lá, da última vez que ela tinha ficado. Joguei em cima da pilha. Às 22h30, liguei para um chaveiro 24 horas. Preciso trocar as fechaduras, eu disse à atendente. Serviço de emergência. Pago o dobro. O cara chegou em 20 minutos. Era um sujeito forte chamado Mike. Ele olhou para a pilha de sacos de lixo na varanda e depois para mim. Noite ruim? Ele perguntou. A pior, eu disse. Ou talvez a melhor. Ainda não decidi. Enquanto ele trabalhava na porta da frente, sentei à mesa da cozinha e escrevi o bilhete. Fiz 5 rascunhos. Queria escrever um manifesto. Queria listar cada dólar que gastei, cada insulto que engoli. Queria explicar exatamente por que ela era uma pessoa horrível. Mas então lembrei da voz da Linda. Ele só está tentando te manipular. Ele vai implorar. Qualquer emoção que eu demonstrasse seria combustível para elas. Raiva era tensão. Tristeza era fraqueza. Eu precisava virar um fantasma.
Peguei uma caneta permanente e um pedaço de papelão de uma das caixas de sapato dela. Escrevi 3 palavras. Vai fazer melhor. O Mike terminou as fechaduras. Paguei $350 em dinheiro. Você é o dono? Ele perguntou, me entregando as chaves novas. Único proprietário, eu disse. A escritura está só no meu nome. Ela era hóspede. Bom, ele disse. Assentiu em direção aos sacos. Boa sorte, irmão. Colei o bilhete no saco do meio. Apaguei a luz da varanda, entrei e tranquei o ferrolho. O barulho pesado e sólido do trinco fechando foi melhor do que qualquer sensação que aquele anel de noivado já tinha me dado. Fui até a geladeira, peguei uma cerveja e sentei na sala escura. Meu celular começou a vibrar às 23h45. Era Chloe. Chamada perdida. Chamada perdida. Mensagem. Você está sendo muito infantil. Vem buscar a gente. O carro da minha mãe ainda está na oficina e os Ubers estão caros. Fiquei olhando para a tela. O eu de antes teria pedido desculpa. O eu de antes teria voltado dirigindo, chapéu na mão, implorando perdão por ter estragado a noite dela. Bloqueei o número. Depois bloqueei a Linda. Depois bloqueei a irmã dela. Depois bloqueei a melhor amiga. Sentei no silêncio da minha casa. Pela primeira vez em 3 anos, o ar parecia limpo. Adormeci no sofá. Acordei às 2 da manhã com o som de socos na porta, gritos. Era o berro abafado e histérico de uma mulher que acabou de perceber que o caixa eletrônico parou de funcionar. Mark, abre essa porta. Minhas coisas estão lá fora. Você não pode fazer isso. Era Chloe, e ao fundo, a voz estridente da Linda. Eu te disse. Ele é psicótico. Chama a polícia. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, ouvindo elas descarregarem a raiva contra a porta de carvalho maciço e o ferrolho novinho em folha. Não me mexi. Não falei nada. Apenas ouvi. Em algum momento, os golpes pararam. Ouvi o som de uma porta de carro batendo, provavelmente um Uber bem caro, e o silêncio voltou. Fechei os olhos e dormi como um bebê. Na manhã seguinte, acordei com o nascer do sol que parecia mais nítido, mais brilhante e mais limpo do que qualquer coisa que eu tinha visto em anos. O silêncio da casa era absoluto. Nada de reality show berrando na sala. Nenhum comentário passivo-agressivo sobre como eu mastigava a torrada. Só paz. Enquanto fazia café, chequei as imagens das câmeras de segurança. O vídeo das 2h15 da manhã era cinema puro. Chloe Linda na varanda, no meio dos sacos de lixo, parecendo 2 guaxinins pegos no facho de uma lanterna. A Linda apontava para a porta, o rosto contorcido num grito que o microfone mal captava. A Chloe estava chorando. Não aquele choro bonito, de uma lágrima só, que ela usava para ganhar joias, mas um choro feio, rosto vermelho, desesperado. No fim, elas colocaram os 12 sacos no que parecia ser um Uber XL e sumiram. Eu não senti culpa. Senti como se tivesse removido cirurgicamente um tumor. Fui trabalhar mais cedo. Avisei o RH que tinha havido uma mudança no meu status doméstico e removi a Chloe dos contatos de emergência. Liguei para o banco e cancelei o cartão adicional que eu tinha dado a ela para compras de mercado, que normalmente significavam Sephora. Às 10 horas, a recepcionista ligou para minha mesa. Mark, tem uma jovem muito alterada no saguão. Ela diz que é sua noiva. Não tem crachá. Eu não tenho noiva, eu disse com calma. Se ela não sair, chama a segurança. Ela está chorando, Mark. Está fazendo um escândalo. Então é invasão. Chama a segurança. Desliguei. 10 minutos depois, vi a segurança escoltando a Chloe para fora do prédio. Ela estava com a mesma roupa da noite anterior, maquiagem borrada. Ela olhava para as janelas de vidro do escritório, me procurando. Eu não olhei para baixo. Continuei digitando. Foi a última vez que a vi por 6 meses. Eu não apenas terminei com ela. Eu apaguei ela. Deletei todas as fotos. Joguei fora os móveis que ela tinha escolhido. Pintei a sala de um azul marinho escuro, masculino. Comecei a ir à academia, não para ter um corpo de vingança, mas porque finalmente tinha tempo e dinheiro para investir em mim. As consequências, como fiquei sabendo depois por terceiros, foram catastróficas para elas, já que eu tinha bloqueado todo mundo. As informações chegavam pingadas por amigos em comum que eram fofoqueiros demais para ficar quietos.
Primeiro, a moradia. A Chloe não tinha para onde ir. Ela tinha queimado pontes com as antigas colegas de quarto para se mudar comigo. E não conseguia pagar a entrada de um novo lugar porque não tinha nenhuma economia. Então foi morar com a Linda. A Linda morava num apartamento de 2 quartos, tecnicamente pago com pensão alimentícia. Era pequeno, entulhado e exalava energia negativa. Aparentemente, a dinâmica da dupla dourada não funcionou quando viraram colegas de casa. A Linda era um pesadelo para conviver. Ela cobrava aluguel da Chloe. Criticava o peso dela, o trabalho, e o fracasso em me prender. Sem a minha renda, o estilo de vida da Chloe desmoronou da noite para o dia. O leasing do carro de luxo? Parei de pagar. A empresa retomou o veículo 3 semanas depois. Ela passou a pegar ônibus para os trabalhos de consultoria, que rapidamente secaram porque ela parecia exausta e desesperada. Mas o verdadeiro karma veio cerca de 3 meses depois. Eu estava numa loja de materiais de construção comprando coisas para o meu novo deck quando esbarrei na Sarah, uma antiga amiga da Chloe. A Sarah sempre foi meio neutra. Tolerava a Linda, mas claramente achava aquela dinâmica estranha. Mark? Ela perguntou, surpresa ao me ver. Nossa! Você está bem. Eu me sinto bem, Sarah, eu disse, colocando uma caixa de parafusos no carrinho. Ela hesitou, depois se aproximou. Olha, eu provavelmente não deveria te contar isso, mas você soube do upgrade? Dei uma risada curta. Do quê? A Linda armou tudo, ela sussurrou. 1 mês depois de você, sabe, expulsar elas. A Linda disse para Chloe que ela precisava voltar ao mercado e encontrar um homem de alto valor. Arrumou um cara chamado Julian. Disse que ele era investidor de cripto ou algo assim. Eu me encostei na prateleira. Deixa eu adivinhar. Não era. A Sarah fez uma careta. Bom, ele era rico. Ou parecia ser. Levou as duas para jantar. A Linda ficou babando. Ele dirigia um Maserati. A Chloe achou que tinha ganhado na loteria. Postava tudo no Instagram dizendo que finalmente tinha encontrado alguém do nível dela. E ele era um golpista, Sarah disse. Tipo, literalmente um estelionatário. Ele namorou a Chloe por 6 semanas, convenceu ela a pegar um empréstimo pessoal para investir na nova moeda dele, e depois sumiu. Levou o dinheiro, deu ghosting e deixou ela com uma dívida de $15.000. A Linda está furiosa porque ele também usou um dos cartões de crédito dela. Senti uma satisfação fria e pesada se acomodar no meu peito. Que pena. Ela está numa situação ruim, Mark, a Sarah disse em voz baixa. Ela está trabalhando num dinheiro agora. A Linda está ameaçando expulsá-la porque ela não consegue pagar o aluguel. Assenti. Bom, ela queria algo melhor. Às vezes, melhor é uma curva de aprendizado bem íngreme. Paguei meus parafusos e fui embora. 6 meses após o término, eu era outra pessoa. Minha conta poupança estava saudável. Minha pele estava boa. Eu estava saindo com uma mulher chamada Helena, uma pediatra que conheci num grupo de corrida. A Helena dirigia um Toyota velho, dividiu a conta no nosso primeiro encontro sem nem comentar e odiava drama. Foi o relacionamento mais fácil e tranquilo da minha vida. Eu não pensava na Chloe havia semanas. Até que veio o casamento. Era o casamento de um amigo em comum. Alguém da época da faculdade que, infelizmente, tinha continuado amigo da Chloe também. Eu sabia que ela poderia estar lá. Quase não fui. Mas então me olhei no espelho, ajustei a gravata e pensei, por que eu deveria me esconder? Levei a Helena. Nós estávamos ótimos. Rindo, de mãos dadas, bebendo champanhe. Vi a Chloe durante o coquetel. Ela parecia mais velha. O cabelo estava opaco. O vestido parecia barato e mal ajustado. Ela estava sozinha perto do bar, segurando um drink, olhando em volta com olhos ansiosos. Ela não era mais o centro das atenções. Era apenas mais uma convidada. Ela me viu. Os olhos dela se fixaram em mim, depois deslizaram para Helena e voltaram para mim. Eu vi o reconhecimento atingi-la como um golpe físico. Ela viu o terno novo. Viu a postura relaxada. Viu a felicidade. Ela pousou o copo e veio direto na minha direção. A Helena apertou minha mão. É ela? É, eu disse. Você se importa de me dar 1 minuto? Vou pegar mais bebidas pra gente, disse a Helena, beijando minha bochecha antes de se afastar. Classe pura.
A Chloe parou a uns 60 centímetros de mim. De perto, ela parecia cansada. Havia olheiras profundas. Mark, ela disse. A voz falhou. Chloe, eu disse. Meu tom foi educado, profissional. Você está incrível, ela disse. Tentou sorrir, mas o lábio tremeu. Ouvi dizer que você foi promovido. Fui. Que ótimo. Sério. Ela respirou fundo. Olha, Mark. Eu sei que errei. Eu sei que deixei minha mãe entrar na minha cabeça. Mas, meu Deus, tem sido um pesadelo. Aquele cara, o Julian. Ele acabou comigo. Estou dormindo no sofá da minha mãe. Ela grita comigo todo dia. Eu sinto falta. Sinto falta da paz que a gente tinha. Sinto falta de nós. Ela estendeu a mão para tocar meu braço. Eu dei meio passo para trás. Eu sinto falta de me sentir segura, ela sussurrou. Você sempre foi a minha segurança. Eu não dei valor até perder. A gente pode só tomar um café? Só conversar? Por favor. Eu estou me afogando aqui. Eu olhei para ela. Olhei para a mulher que tinha rido enquanto a mãe me humilhava. Olhei para a mulher que me via como uma pólice de seguro, não como um parceiro. Eu não senti raiva. Não senti vontade de gritar ou de listar tudo o que ela fez. Não, eu disse. Ela piscou, os olhos se enchendo de lágrimas. O quê? Não. Nada de café. Nada de conversa. Olhei o relógio. Chloe, você não queria segurança. Você queria status. Você fez uma aposta. Apostou que podia encontrar alguém melhor do que eu. Você perdeu essa aposta. Você não pode simplesmente sacar as fichas e voltar para a mesa só porque ficou sem dinheiro. Mas eu te amo, ela soluçou, alto demais. Algumas pessoas começaram a olhar. Você não me ama, eu disse, simples. Você ama o fato de eu ter pago suas contas. Ama o fato de eu ter aguentado os abusos da sua mãe para você não precisar. Inclinei um pouco o corpo para frente, mantendo a voz baixa e firme. Aquela noite no restaurante, quando você riu. Aquele foi o momento mais honesto do nosso relacionamento. Você concordou que podia fazer melhor. Eu estou honrando seu desejo. Estou deixando você ir atrás de algo melhor. Não me insulte tentando voltar agora que percebeu que isso não existe. Mark, por favor. Com licença, eu disse. Minha namorada está me esperando. Passei por ela. Não olhei para trás. Encontrei a Helena perto do bar. Ela me entregou um drink e levantou a sobrancelha. Tudo bem? Olhei pela sala. A Chloe estava parada onde eu a deixei, enxugando os olhos, pequena, derrotada. A Linda não estava ali para salvá-la. O Julia não estava ali para salvá-la. Ela estava, pela primeira vez de verdade, sozinha. Sim, eu disse, segurando a mão da Helena. Está tudo perfeito. Nós dançamos o resto da noite. Nunca mais ouvi falar da Chloe. A última notícia que tive foi que ela se mudou para outro estado para morar com uma tia, porque a Linda finalmente a expulsou. Quanto ao anel, devolvi no dia seguinte ao término. Usei o reembolso como entrada em um imóvel para aluguel. Ele me rende $1.200 por mês de lucro. Esse foi o único ROI que eu tive daquele relacionamento. E, sinceramente, valeu a pena. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. O que você achou dessa história? Conta para a gente nos comentários.